Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Geografia em mais um debate, mais cenários da guerra na Ucrânia. E eu não estou sozinho, né? Estou aqui sempre com o Max para a gente fazer esse bate-bola legal e fazer aí cenários desse conflito que se deu início dia 24/2 de 2022. E um cenário preocupante, porque a guerra está em escala. Tá? Nós tivemos vários vai e vem, né, cenários. A Rússia vai decretar aí o fim da guerra, conquistando grande parte do território ucraniano, depois a Ucrânia dá um revés, depois a Rússia mostra-se aí como detentora dos territórios. Gente, o cenário está complicado. E como eu já falei, tem o Max aqui, eu já jogo a bola para o Max para ele fazer a apresentação dele no nosso debate de hoje. Fala galera, fala Jean, tudo bem pessoal? Prazer estar aqui com vocês, como sempre, né? Esse acredito que seja o nosso terceiro debate, né? E é interessante que, ligado à questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, porque realmente nós estamos numa terceira fase do processo. Tá? Então é interessante cada marco desse debate, né, dessa fase de guerra, a gente vem trazendo para vocês. Eu sou o professor Max Atualidades, professor aqui do Gabarita Gel, trabalhamos questão de geografia e também de atualidades no cenário geopolítico, e hoje nós vamos discutir com vocês como que está o andamento aí, né, nesse segundo semestre, né, setembro, outubro, o que realmente está acontecendo naquela situação ali envolvendo Rússia e Ucrânia, e como o Jean colocou ali atrás, é um processo que é local, mas que vem ganhando escala, tanto em tensão, mas também em disputas de poder a nível global. Né, Max? Olha, a primeira problemática que a gente traz para o debate é a questão de posse territorial. Né? Eu e o Max somos geógrafos e estudamos conceitos da geografia. E um dos conceitos que envolve essa posse territorial é o conceito de território. Nós já debatemos esse conceito, mas é sempre importante trazer para os debates geopolíticos. Quando nós falamos de território, nós estamos falando de poder, poder sobre esse espaço geográfico. Esse poder, ele é militar ou é a partir de leis? E essas leis, elas têm que estarem de acordo com as leis internacionais, os tratados internacionais. A Rússia, ela invade o território ucraniano numa região estratégica de grande presença de russos, que é a região de Donbás. Essa invasão, né, se dá por meio dessa guerra que se deu início dia 24/2 de 2022. E a posse de Donbás, ela já é muito clara. Desde também, né, Max, a gente trazer lá atrás da invasão da Crimeia, né, que se dá também aí o conflito entre forças apoiadas pelos russos e o exército ucraniano. Mas essa posse territorial, ela se expandiu para o sul da Ucrânia, ocupando as regiões de Zaporísia e também de Kherson. A ocupação dessas regiões, além da perca do território por parte da Ucrânia, leva também a Ucrânia a ter dificuldade para escoar a produção pelo mar, Mar Negro e o Mar de Azov, já que essas regiões ocupadas estão localizadas no litoral. Então, os portos também estão sendo dominados pelos russos. A infraestrutura logística de escoamento do trigo, né, importante produto russo, está localizada nessa região. Então, além da perca da posse territorial, nós temos aí o quê? Uma questão econômica que vai infringir diretamente na economia ucraniana, né, Max? Fazendo esse cenário, né? Esse cenário que eu dei início. A ocupação da região de Donbás, que já tem uma ligação mais próxima com a Rússia, historicamente, por conta da grande presença de russos ali, vai ser mais simples, pelo cenário que se mostra. Mas essa outra área, né, que não tem uma grande presença de russos, que historicamente tem uma ligação muito mais
com a Ucrânia, ela vai ser mais fácil, ela vai ser mais difícil? Quais são os problemas que a gente pode levantar, problemas econômicos, problemas sociais e políticos, para a Ucrânia perdendo essa região? Bom, estava aqui, né, demonstrando. Então, nós estamos falando aqui da grandona dela aqui, ó, Rússia, né? E aqui, nesse ponto aqui, nós temos a Ucrânia. A Rússia em amarelo, certo? Aqui maior, e a Ucrânia. O que acontece? Se olhar a Rússia, esse território da Rússia aqui, a saída dela é de mar gelado, ela tem pouca possibilidade de mar quente, certo? E aí que a gente vê a importância que a Rússia vai ter aqui, né? Que ela quer essa área aqui do Mar Negro. Então aqui eu estou falando do Mar Negro. É aqui que a Rússia quer, que é a região aqui, ó, que ela está pegando, ó, toda a região sul e sudeste da Ucrânia. Por quê? Porque você ter águas quentes, né? E é interessante até vocês depois verem como é que é a dificuldade, né, no mar da Sibéria, para que os navios, né, eles vão andando quebrando o gelo. É uma dificuldade muito maior, gasta muito mais combustível, é muito mais complicado, você depende de outros países e tudo mais. O comércio marítimo continua sendo fundamental na troca de mercadorias do planeta. Então, tudo que você pede que vem da China, vem pelo comércio marítimo, tá? Ele não vem de avião, ele vem pelo comércio marítimo. Então, tudo vem da China, e tudo vem da China de navio. Então, a estrutura do transporte, o trigo que vem da Ucrânia, né, todas as questões nossas vendidas para o resto do mundo, né, os nossos commodities, vão de navio. Então, o navio é a base principal. Você vai no Porto de Santos, não sei se vocês já foram, vale a pena ir, é fantástico. Tá? É fantástico. E é um negócio que a gente não tem noção do que é o tamanho daquilo. Às vezes você vê na rodovia um container, né? Você vê um caminhão chegando, um tremião com 3 containers. Né? E chega um navio ali com 10 mil containers. Né? É um negócio fora de sério o tamanho daquilo. Então, assim, o comércio mundial depende dessa estrutura. E aí, no mês passado, né, quando a gente conversou, a Rússia havia liberado a questão dos portos ucranianos para o escoamento de produção. Isso deu uma sossegada a nível mundo na pressão russa naquele momento, em relação ao impacto, ao caos que alguns países, principalmente do leste europeu, estavam sofrendo em relação à alimentação. Moldávia, Macedônia do Norte, né, a Polônia, que depende muito da questão do trigo ucraniano. A Rússia fez isso e a Rússia, de certa forma, ela entendeu naquele momento que teria uma possibilidade de conseguir politicamente, né, trazer esses territórios para si. E aí nós tivemos uma escalada de tensão vinda da própria Ucrânia, né, porque uma cidade que foi tomada ali na região central da Ucrânia pelos russos, a Ucrânia conseguiu pegar de volta. E aí se descobriram 477 valas de soldados ucranianos que foram torturados. Soldados foram torturados e exumados. Os corpos, ao tirar os corpos, viram que a Rússia não tinha dado essas notícias de morte sobre esses soldados. E isso inflou os soldados ucranianos que partiram para a região de Donbass. Na região de Donbass, eles resolveram atacar a Rússia. Então, a Ucrânia fez um movimento de ataque ao Putin, que achou que a coisa já estava mais ou menos resolvida em Donbass. Por conta dessa atitude da Ucrânia de ter descoberto esses corpos, né, em valas clandestinas, e isso é um crime de guerra, porque você tem que deixar o outro oponente fazer o enterro dos seus mortos, né? É algo que faz parte de algo assim até histórico. A Rússia simplesmente não deu notícia desses caras, né, como se fossem prisioneiros, os caras estavam mortos, e isso mexeu com o brio dos soldados ucranianos que se dirigiram para Donbass. E aí, no direcionamento para Donbass, principalmente em Luhansk, que o Putin já chama de República Independente de Luhansk, a Rússia começou a levar um pau da Ucrânia em Luhansk. Foi aí que o Putin, né, foi pego no contrapé e faz toda a movimentação de chamar os 300 mil reservistas para que tome realmente a região de Luhansk. Então, o que o Putin vai fazer? Já que eu vou chamar 300 mil reservistas e vou partir para a questão de tomar Luhansk, a gente já parte também para tomar Kherson e Zaporizhia. Então, essa é a questão. Primeiro é fazer a anexação nas que ele tem realmente uma boa aceitação, e depois ele desce para Zaporizhia. Então, já que ele chamou 300 mil reservistas, vamos para o pau,
e vamos levar aquelas que são mais importantes economicamente. Porque a Donbás não é nem a questão muito econômica, é mais a parada cultural e de força de território, que é o que você estava falando. Em Zaporíjia e Kherson, a questão vai ser mais difícil, mas ele já fez chamamento de guerra. E quando chama reservista, você está chamando guerra. É um ponto aí importante que você falou, né? O ataque ucraniano. Então a Ucrânia ela ficou na defesa, né? Desde o início do conflito e agora ela parte para cima. Tem até alguns relatos que alguns mísseis chegaram a atingir o território russo. E isso colocou aí o ponto de interrogação na cabeça do Putin. Mostrou que a guerra não era aquela que ele imaginava desde o início, que ia ser uma vitória clara de um dos maiores exércitos do mundo. E aí, o que o Putin fez? Essa manobra dentro do país, trazendo os reservistas. Um ponto importante para a gente trazer, quem são esses reservistas? Gente, a maior parte são pessoas da área rural, são pessoas que vivem lá na região da Sibéria. Muitos não sabem nem o que é Ucrânia, não tem nenhum mínimo de noção, né, do que vai acontecer com eles. E eles foram, né, pegos, vamos, entre aspas, no laço, né, porque o Putin colocou ali uma lei no qual quem se negar a assinar ali o documento do chamado e se negar a ir para a guerra, vai ser preso. Então, isso, cara, você não tem escolha. Ou você fica 10 anos preso, ou você vai para a guerra. E essas pessoas estão indo para o conflito. Por quê? Porque está claro que necessita de homens para colocar o pé no chão no território ucraniano. Por quê? Aquela vitória em cima de armamentos modernos, né, que a guerra tinha esse cenário, né? A Rússia tem os Sukhoi, que são os maiores, um dos melhores aviões do mundo, né? Os caças Sugóis. Gente, os caças Sugóis que custam milhões de dólares estão sendo derrubados por mísseis terra-ar carregados por adolescentes, por gente de 17, 18 anos que carrega um míssil e derruba um caça de milhões. Por quê? O exército, ou melhor, a aeronáutica ucraniana é inexistente. Então, esses aviões Sugóis, eles não precisam voar em grande altitude, porque não tem outro avião para ele derrubar. Ele tem que fazer o quê? Atacar em baixa altitude, para conseguir acertar um pelotão do exército, ou acertar ali um blindado. Então, quando ele abaixa, ele vira alvo fácil desses mísseis terra-ar, né? E isso, cara, colocou ali, né, imagina, milhões sendo derrubados assim, no piscar de olhos. E aí o Putin mudou a estratégia. Então, por isso, essa convocação também do número absurdo de reservistas. Lembrando vocês que o exército brasileiro chega a ter 200 mil soldados. Então, ele está convocando um número maior de reservistas do que o próprio exército brasileiro, para você fazer um cenário da grande quantidade de soldados que ele está recrutando. É para colocar o pé em cima da terra ucraniana e falar, é meu, eu não vou entregar. Então isso. É um cenário preocupante, né, Max? E aí a gente entra realmente naquele ponto que você começou, que é a questão do território. Eu posso ter o armamento que for, mas território é disputa de poder, e o poder, ele é colado ombro no ombro. Você precisa estar lá. Se você não está, né, então aqui a gente fala que você tem que tomar conta, né? O pastor tem que tomar conta das ovelhas, então você tem que estar lá, senão as ovelhas vão embora. E tem outros pastores que vão tentar tomar conta daquela área. Então, esse é um processo fundamental. Quando a Rússia faz esses 300 mil, ela entra num processo que é diferente, né, Jean? Porque até então ele chamou de operação militar especial. Mas é o seguinte, o que é o reservista? Eu sou reservista, professor Jean é reservista. Se você tem mais de 18 anos no Brasil, né, e não serviu o tiro de guerra e é do gênero masculino, você tem uma carteirinha de reservista.
certo? Essa carteirinha de reservista significa, se o Brasil entrar em guerra, você deverá servir a nação. Isso é obrigatório. Eu não consigo fazer qualquer cadastro em lugar nenhum se eu não tiver esse processo. Eu não consigo ter uma carteira assinada se eu não tiver o título de a carteira de reservista. Eu não consigo abrir um crédito no meu nome, nada. Então, assim, você é anulado da população se você não fizer a questão da carteirinha. Então, isso acontece em todos os países, né? A população masculina é obrigada a a passar pelo treinamento militar em vários países, e aí, se você não faz, você fica com a carteirinha de reservista. Então, se o Brasil entrasse em guerra, né, o professor Jean aí seria chamado para estar na guerra, eu também. Então, olha isso, né? Os reservistas, imagina a condição física desses reservistas. Os caras estão lá mexendo com ciência da computação, o cara é professor, o que o cara vai fazer numa guerra? Então, é completamente diferente de um cara que está treinado para fazer isso e tudo mais. Então, mas você só chama um reservista quando há um perigo iminente de você perder uma guerra, de você perder um conflito, aí você precisa repor. Então, a Rússia está repondo gente. Então, 300 mil, eu moro numa cidade de 360 mil, está chamando a minha cidade. Está chamando a minha cidade para ir para a guerra. Só que é isso. Só que ele está chamando gente que não prometeu servir a pátria. O que aconteceu? A galera começou a dar linha, né? Então, muita gente, quando o Putin falou isso, e quando ele falou isso eu acho que é o cenário mais importante. Primeira coisa, as pessoas não querem participar, tá? Então, muita gente está sendo presa. O que o Putin fez? Todo mundo que estava saindo, né? Ele prendeu, parece que 1.800 pessoas. Ele prende e já manda direto para o quartel. O cara já é preso e já vai virar reservista. Mas o cara tentou sair. E aí ele decretou 10 anos de prisão para quem se negar. 10 anos. É um absurdo. Bom, decretou. E você vê um monte de gente chegando na Polônia, passando, fugindo para a Ucrânia. Né? O cara está fugindo pelo norte da Ucrânia e sendo recebido na Ucrânia. Falando, não quero servir a Rússia. Então, assim, ele teve um processo aí de realmente a população mostrar que está contra, né? Famílias se despedindo. Então, a força policial russa teve que enfrentar um processo civil muito forte. Bom, mas o cenário que eu quero trazer para esse momento é o seguinte: quando que o Putin faz isso? O Putin faz isso na terceira semana de setembro, no dia da Assembleia Geral da ONU extraordinária, convocada para discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia. O Putin tinha feito isso dia 24 de fevereiro, no início da guerra. Ele faz, na TV estatal russa, ele faz um pronunciamento dizendo que ele não tinha outra opção, que ele ia combater os neonazistas da Ucrânia, faz aquele discurso super nacionalista, né, dizendo que as forças de Kiev, tomadas pelo Ocidente, aquela conversa dele toda, ele faz isso dia 24 de outubro. Depois ele não fez mais nenhum pronunciamento em estatal. Ele fez alguns discursos, fez alguns pronunciamentos, mas não na TV. Bom, primeiro dia da Assembleia Geral da ONU, né? A Assembleia Geral da ONU é a reunião dos países membros, né? O maior conselho que se tem para a discussão de diversos termos. Ela pode ser ordinária ou extraordinária. Ela foi convocada justamente para discutir guerra da Rússia e da Ucrânia, impactos na Europa e tudo mais. O primeiro dia é aberto tradicionalmente pelo Brasil, né? Por conta que nós tivemos lá o Aranha, em 1948, diplomata brasileiro, que fez o primeiro discurso. Então o Brasil sempre abre, tá? Isso é uma coisa importante. Por que o Brasil abriu essa reunião? Porque o Brasil abre todas. Tá? Tradicionalmente, o Brasil é o país que abre todas as reuniões da Assembleia Geral da ONU. Nós somos o primeiro. Primeiro dia de apresentação, em geral, os países discutem o cenário mundial. O segundo dia é meio morno. E a partir do terceiro dia, você tem debates em algumas comissões. No segundo dia, dessa vez não era morno. Porque quem ia discursar? Joe Biden e Zelensky. O que o Putin faz? Joe Biden ia discursar 1h da tarde. 11 horas da manhã, o Putin lança o pronunciamento de 15 minutos na TV estatal. Pronunciamento de guerra. E aí ele fala, olha, nós tomaremos a região de Donbás, dos nossos irmãos na região de Donetsk, que já está toda nossa, mas Luhansk sofreu um ataque nazista das forças de Kiev, comandada pela elite ocidental, que quer destruir a Rússia. E nesse momento, nós, enquanto Rússia, partiremos para qualquer uso militar necessário, inclusive nuclear, e não é um blefe. Então ele parte para esse cenário e faz
nós estamos, a partir de agora, convocando 300 mil reservistas. Os 300 mil reservistas, diz ele, que já tem alguma experiência em algum conflito, não da Ucrânia. Então, ele diz que tem, mas, pelo que parece, muitos não têm. E aí, o discurso do Biden foi completamente contaminado para defender e falar, não, guerra nuclear ninguém ganha, tal. O discurso do Biden de sempre, né? Um discurso morno, um discurso que não... Você não sente, né, força no discurso do Biden. E o Zelensky, na fala dele, ele faz um ponto que é crucial, que é a discussão sobre a formação e a renovação do Conselho de Segurança da ONU. Você tem 5 membros, que um deles é a Rússia, e que tem poder de veto. A Rússia arruma o conflito, o mundo inteiro discorda do conflito. Se a Rússia falar assim, eu concordo com o conflito, ninguém pode fazer nada, porque você tem 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que definem o resto do planeta. É um processo histórico da Segunda Guerra, são os vencedores da Segunda Guerra, mas põe em questionamento isso. E aí, a grande questão ali do Zelensky foi, inclusive, usou o Brasil de exemplo, que o Brasil é, de novo, um membro rotativo. O Brasil, ao lado do Japão, é o país que mais participou de forma rotativa do Conselho de Segurança da ONU, que tem voto, mas não tem veto. A Rússia tem veto, a China tem, Reino Unido, França, Estados Unidos, os vencedores. Nesse cenário, o Zelensky joga e fala, vamos modificar o Conselho de Segurança da ONU. Essa foi a pegada, né, que o Zelensky trouxe nesse primeiro momento aí. Bom, o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral da ONU ficou discutindo o discurso do Putin. E aí ele eleva o tom. Nós faremos uma ação não mais especial. Agora nós faremos uma ação para trazer os nossos irmãos da região de Donbás para a Rússia. E faremos um referendo. Ele fala isso tudo no discurso. E faremos um referendo para trazê-los. E ele faz o referendo e dá, segundo ele, 96% de aprovação para que seja anexado. Cara, 95% de aprovação, hein? Isso é aprovação. Isso é não querer estar na Europa, e sim querer estar na Rússia. Cara, tem um nacionalismo ali muito forte mesmo para você não querer, né, fazer parte, por exemplo, num futuro da União Europeia, né? Da OTAN. É algo assim, né, que se coloca mesmo pontos de interrogação, né? A uma possível fraude. Quem somos nós, né, para fazer um cenário interno, porque a gente não vive lá. Mas, porém, entretanto, 95% é algo assim que extrapola, né, qualquer razoável, tipo, né? Qualquer tipo de votação. Poderia dar 70% a 30%, 60% a 40%, mas 95%, né, todo mundo quer ser russo. E um porém aí, né, Max, que a gente tem que trazer. Muitos ucranianos mesmo já deixaram essa região. Aliás, deixaram também a região sul da Ucrânia, né? Ou foram para outros países, ou foram para regiões que estão mais protegidas dentro da Ucrânia, como a própria capital. Então, são números que a gente vê que foram inflados e também números que não mostram a realidade mesmo da região. E aí você trouxe um ponto importante, Zelensky. E o Zelensky, inicialmente, lá no início do conflito, sentou com os ucranianos, né, em Belarus, para tentar fazer um cenário ali de um acordo entre Rússia e Ucrânia. Não era o Zelensky que ia, nem o Putin, mas eram seus representantes. Em determinado momento, ele se prontificou a sentar com o Putin para discutir, tendo uma negativa de Moscou, e nesse momento Zelensky fala o seguinte, a guerra só termina quando Vladimir Putin deixar o poder. Então, o cenário é muito mais preocupante frente a essa fala, já que as negociações praticamente inexistentes, já que o cenário não é do Putin deixar o poder na Rússia, longe disso. E uma das outras falas é apressar a entrada da Ucrânia, né, na União Europeia e, consequentemente, na OTAN. Então, a fala é assim, olha, tem que tomar um posicionamento.
olha o que eles estão fazendo. Eles estão retirando, né, uma parte do nosso território. Né? A gente precisa tomar um posicionamento mais firme. Cadê as sanções? As sanções elas têm que ser mais firmes. Né? Então a gente vê o que, né, Max? Um posicionamento desesperador, né, de querer pressionar a entrada, mas a gente também vê por parte da União Europeia algo assim, tá, mas calma aí, vamos sentar e conversar, vamos fazer, né, de novo aí uma conversa um pouco mais lenta, né, e não tomar uma decisão assim, não, tudo bem, vem Ucrânia, porque no momento que fala vem Ucrânia, as tomadas de posição da União Europeia tem que ser outra. Né? Tem que ser um posicionamento muito mais veemente. E se entrar na OTAN, então, aí nem se fala, né? Então, o que você vê, né, desse posicionamento da União Europeia, e esse posicionamento também do Zelensky frente a tudo isso que está acontecendo dentro da guerra? Bom, é importante entender aí, né? Ó, os maritacas estão passando aqui. Ó, importante entender aqui o seguinte: nós temos, nesse momento, o inverno se aproximando na Europa, né? Aí que o bicho pega, né? O inverno aproximando, a Europa está tendo que fazer economia para tentar se ajustar na situação. E aí você pega os líderes, né, da União Europeia e os líderes europeus da OTAN. Vamos lá. França. O Macron, ele não conseguiu convencer nenhum povo francês até agora. Ele ganhou da Marine Le Pen porque a França tem um lance muito forte ali, né? Entende que a democracia não é exatamente escolher o que você gosta, né? Escolheu a França, se for o caso, escolhe o menos pior. A França tem isso muito claro, é o berço do processo, né, da Revolução Francesa, que vai ter a estrutura democrática que a gente vai seguir, né, no Ocidente. E a França escolheu o Macron 2 vezes contra Marine Le Pen, por ver na Marine Le Pen um risco aí de ruptura democrática. Essa foi a ideia principal do Macron. Mas o Macron não convence os franceses, não convence a União Europeia como força. O Olaf Scholz, comparado a todo momento com a Merkel, né, pega uma crise energética absurda, a Alemanha entrando num processo de estagnação, a Alemanha desesperada atrás de estrangeiro, nesse momento, porque se teve um fechamento por conta da pandemia, se teve uma questão dentro da União Europeia de fechar por conta de xenofobia, tudo mais, e aí você tem a Alemanha com a PEA completamente complicada, uma população economicamente ativa, pensando na sua economia e no seu processo energético interno. A Alemanha está entrando em estagnação econômica, com possibilidade de recessão para o ano que vem. A projeção do PIB da Alemanha para o ano que vem é de recessão. Então, esse é um ponto principal aí, por conta da crise energética. A Alemanha já gastou 100 bilhões de euros para tentar suprir a questão do gás russo. Você tem o Reino Unido, né, que está no seu processo interno, morte da rainha, né, entra um rei não popular, troca de ministra, né, Liz Truss. A Liz Truss tem mais tempo no governo do que o rei Charles tem, porque ela assumiu 2 dias antes do Charles virar rei. Então, um processo interno do Reino Unido absurdo. E aí você tem a Itália, que entra agora, né, com a Giorgia Meloni num governo, num partido pós-fascista, né, com forças e bases ali, né, irmãos italianos. Só um parênteses, a subida do poder desse partido se dá desde a morte de Mussolini. Então, olha isso, né? Então, a volta depois de muito tempo. E ela faz menções ao Mussolini, né? Isso é uma coisa assim, você fala abertamente sobre o fascismo. Então, o que acontece? A Itália quer que se dane a Ucrânia. A Itália entrou no viés totalmente nacionalista agora, e o povo italiano quis isso. Isso é uma coisa importante, é o seguinte: nossa, a Giorgia Meloni subiu como ao poder? Democraticamente. O povo escolheu democraticamente a Giorgia Meloni. Então há um período de incerteza nesse momento que a Meloni vai assumir, né, e um partido ultra, né, conservador. Bom, a Meloni assume, então a Itália está nesse cenário. A Espanha, crise econômica. Então você começa a olhar, ninguém está nem aí para a Ucrânia mais, Jean. Ninguém está nem aí para a Ucrânia. É por isso que o Zelensky está falando isso. Só vou sair quando o Putin não tem mais o que falar, ele vai tentar cair atirando.
O Zelensky não tem mais força interna e não tem externa. E a Europa não põe mais a Ucrânia como ponto de decisão nos seus pronunciamentos. E se a Europa partir para cima da Ucrânia, da Rússia nesse momento, acaba o resto do gás que a Rússia está fornecendo. Então, esse cenário que a gente já vem vislumbrando, nós já estamos falando disso em algum tempo, é aquilo assim, Ucrânia, você vai entrar, tá? Você vai ter uma chance. Ucrânia, você vai ter uma chance, tá? Vai ter. Ele está desesperado. Você acha que agora, nesse momento que a Rússia basicamente declarou guerra ao chamar os reservistas, que ela vai entrar na OTAN? Não vai de jeito nenhum. Não vai, porque ao entrar na OTAN, a movimentação europeia tem que ser em cima dela. E aí você tem, hoje, a União Europeia com um pepino absurdo, Jean. Absurdo. Que é o Viktor Orbán, que é a Hungria. A Hungria está numa disruptura democrática absurdo. Só que a União Europeia não tem força nesse momento para expulsar a Hungria, porque ela tem vários problemas internos. Ela não consegue expulsar o Orbán. E o Orbán vem criando um processo nacionalista. Agora você tem o Orbán de cá e a Meloni de lá. Você vai ver agora conversas desses dois num processo de políticas de fechamento de fronteira, né, de a questão de moeda única, agenda de costumes. Você vai ver isso aumentando dentro da União Europeia. Você já teve o Brexit, né? Você tem a Suécia, que também está partindo para um nacionalismo grande nesse momento. Então, o cenário da União Europeia, que a gente já mostrou aqui, é de enfraquecimento interno. Então, a força que se tinha da Merkel se perde, o Reino Unido sai, e esse processo, o Orbán, aliado do Putin, a Itália na outra ponta, a Alemanha enfraquecida sem energia, o líder que deveria ser, que está no melhor cenário, é o Macron. Mas o líder, ele só é líder se os outros o reconhecem como. E o Macron não é líder da Europa. É um cenário preocupante, né? E aí nós temos do outro lado do Oceano Atlântico a grande potência ainda, né? Os Estados Unidos, né, de Joe Biden. Os Estados Unidos também está com uma crise econômica absurda, com uma inflação, uma taxa de juro alto que nunca se viu dentro do país, né? Claro, longe da taxa de juro do Brasil. É engraçado quando a gente fala isso, né? Juros altos nos Estados Unidos, 4%, 5%, né? Nós aqui chegando a quase 14%, mas para a realidade estadunidense, 4% é muito. Claro que quando você aumenta a taxa de juro, isso impacta a moeda dos Estados Unidos, o dólar ele ganha força no cenário global. Mas, porém, entretanto, os Estados Unidos têm que resolver essa pendenga interna, fora as questões políticas, né? Donald Trump ali, né, um fantasma do governo Joe Biden, apesar, né, de todo o judiciário estadunidense estar pressionando o Donald Trump, mas o cenário é preocupante. Os Estados Unidos, o que ele faz frente à Ucrânia? Esses posicionamentos do Joe Biden, como o Max falou, sem aquela energia necessária, né, para colocar medo ou para colocar ali, né, um posicionamento mais defensivo da Rússia, e entrega arma. Entrega arma para a Ucrânia e fala: se vira, você vai ter que vencer a guerra. Né? Então, a gente vê os Estados Unidos, né, Max, como ali um país que, olha, eu posso fazer isso, eu não posso sair disso. Né? E é um cenário preocupante. No momento que os Estados Unidos falar, olha, cansei, e aí? Né? E aí? Será que os Estados Unidos vai ter esse tipo de posicionamento no futuro? Ou vai continuar alimentando o governo ucraniano com essas armas? Lembrando que isso tem que ser fabricado, enviado para lá, e isso custa muito dinheiro. Daqui a pouco a opinião pública estadunidense possivelmente vai pressionar o governo dos Estados Unidos e falar, poxa, calma aí, até onde vai isso? Né? Até onde esse envio de armamentos? Né? Os Estados Unidos, né, na sua opinião, deveria ter um outro tipo de posicionamento, né, frente à guerra, ou está fazendo o que é possível, porque do outro lado você tem a Rússia.
É que não é ninguém, não é qualquer um no xadrez geopolítico. Os Estados Unidos está fazendo, na verdade, o que dá. A grande questão é o seguinte: é o peso de como o Biden se posiciona, né, sobre o efeito que isso tem no Putin. Essa é a questão, né? Nada que o Biden fala faz o Putin repensar o processo. Essa é a questão. Então, o Biden não vai ser presidente dos Estados Unidos porque o Partido Democrata não vai colocar ele para disputar. Então, essa é a questão. 75% dos democratas não querem o Biden. Então, imagina os republicanos. Então, ninguém quer o Biden. Essa é a questão. O Biden já foi. Né? E assim, o ano que vem você vai começar ano de definição, porque você vai estar já da metade para o final da campanha nos Estados Unidos. Né? Você começa essas prévias, esse processo muito antes, é um ano inteiro. Então, ano que vem já começa a aquecer o processo eleitoral nos Estados Unidos. E os Estados Unidos tem uma parada lá de Taiwan com a China. Aquilo deu uma diminuída agora, mas a atenção ainda está virada naquele processo. A grande questão aí é: a Rússia ameaçou mais uma vez a questão nuclear. Ponto, né? Então, e aí? Qual vai ser a consequência disso? Porque a Rússia faz esse pronunciamento e a gente sabe que uma guerra nuclear, né, ela deve ser fora de cogitação. Nós tivemos o acordo nuclear assinado no início do ano passado, quer dizer, no final do ano passado para esse ano. Inclusive, o Irã, né, também participou desse acordo nuclear, os países que têm as ogivas nucleares. Nós temos 10 países com ogivas nucleares, mas disparado está a Rússia com 5.977 ogivas, os Estados Unidos somados com os países da OTAN, porque, por exemplo, a Alemanha não tem ogiva nuclear, mas ela tem algumas ogivas guardadas dos Estados Unidos, certo? Então, com os aliados americanos, ele tem 5.947. A China tem 350 ogivas nucleares. Então, é muito disparado dessas duas superpotências e que foram construídas na sua estrutura geral quando se estava na Guerra Fria. Então, hoje, se falar em armamento nuclear, a gente não acredita que vai ter essa guerra. Mas toda vez que o Putin fala, ele gera um incômodo, não gera? Na comunidade internacional. Fica todo mundo... Ele falou, vou usar armamento nuclear se for necessário. Qual seria o cenário necessário para usar armamento nuclear? Essa é a questão. Porque o armamento nuclear, você não tem pós-guerra. Porque você tem pós-radiação, né? Você tem a radiação, um negócio que você não consegue medir depois, enfim. E é uma catástrofe, né? A gente sabe que será a última guerra mundial se houver armamento nuclear, porque não vai ter próximo. Então, assim, é preocupante demais o Putin ir nesse cenário. Então, nós estamos falando de um líder fraco do Biden, né? Que é consequência de um governo totalmente nacionalista que o Trump fez. O estadunidense volta e põe o Biden numa procura mais diplomata geral, mas o Biden não consegue ser essa liderança global americana, não é. Você tem um desmonte da União Europeia, você tem a Ucrânia sozinha, o Zelensky mais isolado do que nunca, e a Rússia fazendo o que ela está acostumada a fazer. Ela disse em 2014 na Geórgia que também usaria armamento nuclear. Não usou e anexou. O que o Ocidente fala? Não reconheço. Mas aí já entra a questão do território. Então, essa nossa live inteira, nós estamos discutindo a questão do território. Não adianta eu mandar armamento. Armamento 100 pessoas lá, você não cria o processo território. Território é relação de poder. Então, essa relação de poder, ela tem que se dar por quem está lá mandando. Então, os Estados Unidos falam, não reconheça a Crimeia como da Rússia. Os Estados Unidos está lá, armado, disputando com a Rússia a Crimeia? Não. Então, é da Crimeia. É igual quando você tem, né, um grupo extremista, aí, um monte de traficante em um determinado ponto do país, numa favela, num morro, o cara sobe o morro e ele toma e põe as ordens. O Estado não manda, ele põe toque de recolher, ele fala a hora que vai chegar determinada coisa, não deixa subir ninguém. Aquilo faz parte do território brasileiro, mas naquele momento o Estado não manda. O território é quem manda no território. Essa é a questão. E a relação de poder. E quando você tem a subida do BOP, por exemplo, o BOP toma e geralmente põe a bandeira do Estado, a bandeira do país, para mostrar que o território voltou ao seu poder. Então a questão da... E canto hino? Exatamente. Tomei o território de volta. Então falar que Kherson, que Zaporígia, que Donetsk e Luhansk, na região de Donbass,
não aceitarão. A Rússia já fez o desenho do mapa, ela já desenhou e falou, é meu. E o que os outros estão fazendo? Discurso. Enquanto isso, a Rússia está fazendo o quê? Pondo o pé na terra ucraniana e mostrando a relação de poder. Quem manda sou eu. Não importa se está no mapa que os Estados Unidos vai vender. O que importa é que aqui, quem vai mandar e quem vai extrair economicamente e vai sair para o mar somos nós. E qual é o futuro? Que a Ucrânia agradeça que só seja 15%. A tendência da guerra é a Ucrânia entender que se a Rússia avançar mais, ela vai acabar tomando, enquanto o discurso para entrar na OTAN vai ficando no passado. Então, tomou 15%, filho, vamos parar por aqui, tomou Donbás, alguma coisa do sul, senão a Rússia vai continuar aumentando o seu espaço, falando que vai fazer ataque nuclear, o mundo respondendo dessa forma. Enquanto o mundo está respondendo dessa forma, o Putin vai anexando. Isso daí é legal a gente fazer uma comparação com o processo de grilagem. Processo de grilagem, né, que é a ocupação irregular de terras públicas ou terras privadas a partir da força. Tem uma história no Brasil, né, tem essa história que a posse do território, você está lá, vale muito mais que o documento. Então, se você tem uma área rural, está lá, né, você não produz nada, você não está presente nessa área rural ali, e aí vem uma pessoa, adentra aquela terra, coloca uma casinha ali, faz um plantio ali para subsistência. Para você tirar o cara dali é absurdo. Ah, mas eu tenho o documento que comprova que essa terra é minha. Mas você não desempenha a função social da propriedade, que é a produção de alimento, e também moradia. E a pessoa está desempenhando isso. Gente, se ela ficar ali 5 anos, é o famoso uso capião. A posse da terra passa para ele e não para você. Então, essa questão de posse de terra, né, que a Rússia está fazendo, dá para a gente fazer essa comparação. Se eles tomarem o lugar, se eles, né, fazerem uma campanha para russos ocuparem, né, for para essa região, e ali você vai ter uma parcela maior de russos, até do que ucranianos, pronto, já foi. Aí vai ser muito difícil, você vai ter a entrada lá de 200 mil russos, vamos fazer um cenário aí. 200 mil russos chegaram na região de Donbás, na região de Kherson. Pronto! O que você vai fazer? É um processo que quem fazia isso era o Stalin, que chamava russificação. Ele fez muito isso na região ali da Chechênia, da Ossétia do Sul. Ele pegava criminosos, né, ali das grandes cidades russas e mandavam para essa região. E essas pessoas, eles não podiam voltar para Moscou, São Petersburgo, e aí vai. E aí eles ficavam lá, tinham filhos, esses filhos eram russos, né, porque tinham toda a tradição russa, e aí eram são regiões com uma grande presença de russo, que facilitou a dominação dessa região. Então isso é uma prática já realizada pelos russos. A ocupação, né, aí vem a migração de russos, eles se fixam, aí vem o exército, se posiciona, pronto. Não adianta, o mundo é contrário. Se você não tomar um posicionamento firme ali, ema, né? Ema. Tá na mão dos russos o território. Então, é uma questão de posicionamento mesmo, de retirada do exército russo dali. E é exatamente isso. Pode ser. O cenário não é esse. Não é. E é justamente isso que a OTAN não está fazendo. Ela não está colocando gente para disputar o território. Você entendeu? Então, ela está mandando arma. Arma não ganha território. O que ganha território são as relações de poder realizadas ali. A disputa que a Rússia vem fazendo. E aí a Rússia vem avançando, né? E aí o que o Putin entendeu? O Putin entendeu que com o avanço do ataque ucraniano de soldados, por conta da revolta que os soldados tiveram com aquelas torturas, os mortos, os soldados ucranianos avançam sobre Donetsk, e aí você tem uma disputa de poder no território. E o Putin faz o quê? Tá bom, eu não vou mandar. Aí o Putin não manda tanque, ele manda pessoas, ele manda soldados. É justamente isso. Pera aí, deixa eu te mostrar de quem que é Donetsk. Aí ele vai para disputa de poder.
né? Então, essa questão do poder, ela é legitimada no próprio território. Então, não adianta você chegar numa área que está ocupada por traficantes e você falar assim, não, mas você pode subir, é seu direito subir a sair na rua às 8 da noite. Quem que tem coragem de fazer isso? Está no seu direito da Constituição, mas ali dentro daquele recorte espacial, quem manda é os caras. Então, essa é a questão. Então, tirar a base do território, ela é fundamental. Então, no cenário que eu vejo, nesse momento, é o seguinte, a Rússia vai tomar os 15%, vai ter um conflito inicial, mas vai ser igual à Crimeia. Ninguém do Ocidente conhece a Crimeia como sendo da Rússia. Mas alguém tem coragem de falar que a Crimeia não é da Rússia? É isso. Para não ser... reconhece, os russos construíram a ponte, né? Que liga a Rússia à Crimeia, e essa ponte vai facilitar ainda mais a integração da região de Kherson e Zaporizhzhia à Rússia. Então, se você parar para pensar, esse projeto já está sendo desenhado há muito tempo. Muito tempo já. Não é assim, nós vamos dominar agora. Não. E o discurso do Biden, ele é o mesmo discurso que os americanos faziam há 8 anos lá na Crimeia. Nós não vamos aceitar, nós não vamos aceitar. Nesse não vamos aceitar, a Crimeia já é da Rússia, a ponte está construída. E nesse não vamos aceitar que a Rússia invada a Ucrânia, já faz 7 meses. Ela já anexou 15% do território. E a conversa é essa. Quando eles estão conversando, a Rússia está anexando. Mostrando aí, né, que a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Porque a geografia... é quem detém, na guerra, é quem detém o território. Esse é o grande ponto. A expansão tem que ser sobre o território. E ela é feita não com armas e robôs. Não é com um míssil lá de cima. Lá você destrói, mas você conquista quando você consegue trazer para si a legitimidade dentro do território, que é você que tem o poder. Não importa o que falem lá atrás. Ah, mas no livro da escola a Crimeia está na Ucrânia. Tá bom, mas o nosso líder é russo. É isso. Então, esse é o grande ponto. O poder, ele é reconhecido. Essa é uma questão. Ou ele é imposto. Quando ele é imposto, você tem disputas, certo? Mas o que acontece na Crimeia hoje? Pouquíssimas disputas. Pouquíssimas. A Crimeia já foi tomada. Em Luhansk, se tem bastante disputa. Em Donetsk, não mais. A Ucrânia já abandonou Donetsk. Em Kherson, vamos ver. Kherson, Zaporizhzhia, a situação já está bem para a Rússia também. Kherson é o pior cenário hoje de disputa. Mas a OTAN vai pôr gente lá para brigar? Dificilmente. Essa é a questão. É verdade, é verdade. E fazendo um cenário, essa questão de 300 mil reservistas em solo ucraniano, você imagina isso numa questão de conflito mesmo. Para você tomar a posse territorial, você vai ter que vencer esses 300 mil soldados. Então, se você vai ter que prender, você vai ter que matar e você vai ter que obrigar eles à debandada. Então, ali chegar a um nível de conflito que eles abandonem e voltem para a Rússia. Então, é algo assim fora do padrão para um conflito, né, contra um exército que não é tão grande e poderoso que é o exército ucraniano. Grande parte do exército ucraniano também é feito de reservistas, pessoas comuns, mercenários. Muitos mercenários estão lutando a favor da Ucrânia, recebendo dinheiro do governo ucraniano, dos milionários ucranianos. Né? Então, são pessoas também que viram as costas e pronto. Então, você tem um cenário ali muito preocupante no momento que esses reservistas colocarem o pé nessas regiões. Mas, porém, entretanto, né, Max, nós temos aí uma análise lá dentro de Moscou. Né? O Vladimir Putin, ele está sofrendo pressão interna, principalmente nas grandes cidades, claro, na capital Moscou, que tem ali uma resistência principalmente dos mais jovens, que conseguem informações fora da bolha Rússia, a partir da internet, né, que jovens conseguem ter ali um contato com o exterior que uma pessoa mais velha não tem e aceita as informações que vêm do Kremlin.
Então ele está sofrendo essa pressão e ele recuou na sua fala, né? Ele falou que teve um erro aí da convocação, que foi feita por outras pessoas e não por ele. Né? Então ele dá um passo atrás aí, porque ele estava percebendo a questão da imagem dele, né? Frente principalmente às mães que estão entregando seus filhos aí para um conflito que com certeza muitos russos, desses 300 mil, vão morrer. E o que vai voltar para a Rússia são os corpos e não as pessoas vivas, né? E vitoriosas aí. Isso aí mostra o seguinte. Gera uma oposição interna, né? E essa oposição interna é o que pode fazer o Putin mudar de, né, retornar um pouco, mas acho difícil. E aí já entra num ponto principal que eu vejo, que é o seguinte: a Rússia, ela errou na estratégia, porque se ela está querendo repor 300 mil soldados, é porque ela perdeu uma grande quantidade de soldados. Então a resistência foi maior do que necessário. E aí isso toma apoio popular. Pô, faz 7 meses que você está lá, você quer mais 300 mil soldados? Porque perdeu, então a estratégia foi errada. Então por isso que ele teve que fazer esse retorno à situação que estava acontecendo. Tá? Então, dá para governar sem apoio popular? Dá, por imposição, por decreto, por exército, mas é muito mais difícil. O Putin tem uma boa aceitação popular ainda na Rússia. Então ele não quer perder isso, porque ele vai continuar governando, mas ele fica mais difícil. Então ele precisa mudar um pouquinho o que ele fez, um pouquinho o discurso, para mostrar que, não, eu estou ouvindo vocês também, entendeu? Então ele sentiu. Até o poderoso, né, rei do xadrez teve que dar uma mudadinha no discurso. O cenário também para o Putin, né, não deve ser fácil. Não deve ser fácil. As tomadas de decisão têm que ser ali milimétricas para não ter revés, né? Porque quanto mais revés tem, mais pressão. Aí você pode ter ali o fortalecimento interno de uma oposição, movimentos populares, né? Uma primavera russa aí, uma primavera russa que pode pressionar e levar aí a retirada do poder. Mas claro que hoje está longe desse cenário, porque o Putin ainda é um homem muito forte dentro da Rússia. O que ele fez economicamente na Rússia, isso coloca, né, ali estrelas no seu peito, né, para a população como um líder. Então o cenário assim ainda é favorável, mas tudo pode acontecer, né? Quem diria que a Ucrânia, que só se defendia, passar a atacar os russos? Então é algo assim que dentro dessas nossas conversas que a gente está tendo desde o começo do ano, a gente não acreditava, né? A gente teve vários cenários que, nossa, a guerra vai acabar. A Rússia vai passar por cima da Ucrânia. E a guerra está enroscada. É algo assim que a gente precisa, cada dia, analisar e ver o que está acontecendo nesse jogo de xadrez, né, Max? É isso aí, Jean. E eu vejo assim, acho que é importante, né, para quem está nos assistindo aí, entender essas 3 fases. Primeira fase, né, avanço russo com muita força numa questão da tentativa de tomada política de toda a Ucrânia, partem para Kiev, né, e vão com tudo. E a Ucrânia responde nessa primeira fase com apoio da OTAN para não perder Kiev, que era a representação política, a capital, e aí realmente a guerra mudaria de figura. Aí então você tem uma primeira fase com um grande avanço, a ideia é política, ela ainda não é territorial. É chegar na parte política, avança por Donbass, mas busca a capital. E aí você tem um entrave inicial ali, tá, que marca a primeira fase, busca de Kiev. A segunda fase é um recuo das tropas russas para a região leste e sul, os conflitos mais direcionados, e com algumas cidades a Rússia perde, outras a Ucrânia perde, e aí se concentra bem nessa parte que vai marcar agora a terceira fase. A terceira fase é ameaça nuclear russa e anexação dos territórios do sul e do leste. Nós estamos nesse momento, o cenário é esse. Então a gente sai da busca política da primeira fase, dos conflitos, os conflitos espalhados pela costa
né, ucraniana e também por toda a parte leste, e depois elas concentradas aqui na região de Donbás e no sul. Né? Você perde também um pouco de força no nordeste e desce ali leste e sul. E agora, na terceira fase, a ameaça do Putin nuclear e a anexação dos territórios. Essa fase, ela parece, Jean, nesse momento, ser a fase da estabilidade do processo daqui para frente, porque a Rússia vai ter que pôr forças para territorializar essas áreas. Territorializar significa russificar esse espaço. Então a Rússia vai ter que perder tempo com isso. Então dificilmente a Rússia vai avançar mais. Não é o objetivo da Rússia nesse momento. Ela vai segurar em Donbás, vai para Kherson, vai para Zaporíjia, né? E às vezes até alguma questão na Crimeia ainda, mas fechou. Para a Rússia, tá de bom tamanho que ela conseguiu, que era isso. Nossa primeira conversa era quanto que a Ucrânia ia perder. Que ela já tinha perdido, a gente sabia. Agora, quanto e quando? Até um pouco além do que a gente pensava. O quanto é dentro do que estava esperado, esses 15% do território. Agora, a Rússia tem que manter. Conquistar é mais fácil do que manter. Né? Então, porque, essa é a parada. Assim, o cenário vão ocupar, isso está claro, né? Pelo esse movimento aí dos reservistas, né? E também da questão do plebiscito. Mas e agora manter? Porque tem que ter toda uma estrutura ali do executivo, né, para administrar essas regiões. Claro que ali já tem a presença, né, de líderes, líderes que querem a anexação da Rússia, mas vai precisar de dinheiro, né? E a Rússia está sofrendo um embargo econômico absurdo. E outra, os conflitos internos de poder. Com certeza vai ter esses conflitos frente a esses líderes que surgiram aí. Então, o cenário é questão financeira, questão política, questão militar, de ocupação, questão econômica para manter essas regiões. Então, é um cenário assim complicadíssimo também para o Kremlin, né? Então, vai ter que fazer toda uma dinâmica ali de várias frentes para manter a posse territorial, que é o mais complicado de todos, porque a Ucrânia não vai desistir, você vai ter ali combates e combates até no momento que se, entre aspas, se estabilizar com o domínio russo. É isso. E aí quando eu falo que a fase de estabilidade, é que a fase é de estabilidade de localização dos conflitos. Não haverá expansão para outras áreas, o que não faria sentido na estratégia russa. Então, agora vamos ver quanto que a Ucrânia vai ter, né? Quanto que a Ucrânia ainda tem de flecha, né? Então, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Vamos ver quanto que a Ucrânia ainda tem para conseguir segurar nessa região. Então, a Rússia foi para tomar os 15%. É caro, é difícil, e como ela tomou, ela precisa manter, porque é feio perder agora. Né? Fez plebiscito, referendo, chamou papapá, né? Lógico que tem suspeitas de fraude e tal, mas são as regiões, né, principalmente de Donbás, que tem essa possibilidade real de pertencer à Rússia. Bom, o conflito não aumentará, então possivelmente essa será a terceira fase da guerra e ela tende a ser parecida, perdurar como é a Crimeia. Não dá para falar que a Crimeia é totalmente pacífica, não dá. Você tem movimentos ainda na Crimeia de conflito. Só que essa vai ser a ideia que vai se manter e vai sair do noticiário. Porque ela vai se manter. Tá aquele conflito na Rússia. Entendeu? Aquele conflito vai se manter ali naquela região. Você percebeu que sumiu, né, da mídia? Só voltou quando ele falou bomba nuclear. Falou a palavra mágica, apareceu na mídia. Né? E quem faz isso sempre? O Kim Jong-un, né? Ele tá meio esquecido, aí ele fala, olha, eu vou soltar bomba nuclear nos Estados Unidos. Aí o mundo olha para ele de novo, né? Essa é a palavra mágica, né? Bomba nuclear. Bomba nuclear. Max, cara, que show, né? A gente fez esse cenário aí, mais um, né? Que a gente está fazendo aí durante o ano da guerra na Ucrânia, né? Essa terceira fase, a fase da anexação de território dos russos, né? E todo o desenrolar que vai dar a partir da posse territorial. Gente, foi massa tê-los aqui,
né? Desce o dedão no like, se inscreva no canal, né? Segue o Max vai falar suas redes sociais também. E ó, vem ser Gabaritagel, nosso curso de geopolítica, né? Temos aí também a questão das atualidades que está ligado à geopolítica, tem o curso de geografia, de história, que está tudo conectado, né, Max? Claro, já é isso aí, galera. Segue lá para quem não segue, Max Atualidades, tá? Tanto no YouTube quanto também no Instagram, tá? Bem legal, a gente faz todo um resumo dos principais acontecimentos aí das atualidades, que em geral vão ser 40%, 50% das provas, os assuntos são sempre atuais. Você entender o contexto vai te dar a base real desses assuntos. Um dos assuntos dentro das atualidades realmente são as geopolíticas. A geopolítica, por isso que a gente traz sempre esses debates para você. Foi um prazer estar aqui. Jean, valeu. Obrigadão. Valeu, meu povo. Valeu, galera. Show.